Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Music Dot. Eu sou Leandro Ferreira e hoje eu tô aqui para te propor mais alguns desafios em relação às dicas de contrabaixo que eu tô dando aqui no canal. Não esquece que tem muito mais dicas aí, tem algumas playlists, pode dar uma olhada que você vai gostar bastante, mas é claro, como eu te falei, aqui as dicas são só uma amostra do que tem lá na plataforma. Então dá uma olhada lá, www.musicdot.com.br, com o curso completo do zero até o nível avançado para você aprender contrabaixo. E é claro que com uma assinatura só você faz todos os cursos da Music Dot, inclusive teoria, harmonia, canto e tudo mais. Beleza? Hoje eu tô aqui para propor uma ideia para você. Eu nem estou usando o meu contrabaixo, estou usando papel e caneta para fazer um alerta que serve para você, mas também para mim, para todos os baixistas. Porque às vezes a gente esquece que o papel e a caneta ainda são bons companheiros do nosso aprendizado. E para esse assunto que eu vou propor aqui, que é o conhecimento do braço no instrumento, também ajuda. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você não está com o seu instrumento na mão, mas gostaria de ter tempo para estudar, gostaria de pensar mais em música, e por que não estudar sem o seu instrumento? Às vezes você está com papel e caneta à mão ali, ou está no próprio celular, num transporte público, enfim, e tem a condição de poder anotar algumas coisas pensando em música, porque a gente aprende de várias formas, certo? A gente tem aquela memória visual, aquele aprendizado olhando, certo? Aquele aprendizado sensorial, ou seja, tocando, a mecânica da coisa, o aprendizado auditivo também que ajuda. Então um músico ele pode aprender música de diversas formas e pode exercitar música de diversas formas. Então com papel e caneta facilita muito também você aprender mais coisas do que você achar que só vai aprender se ficar tocando no instrumento. Até a questão do conhecimento do braço. Então quero te propor um desafio hoje que é o seguinte: nós vamos pensar no braço do instrumento sem estar com o braço. Eu imagino que grande parte dos baixistas saiba muitas notas no braço do instrumento, mas que tem algumas dificuldades aí de conhecer o braço inteiro, certo? Mas pelo menos assim, até a casa 7, na corda Lá e na corda Mi, todo mundo sabe todas as notas, não é mesmo? Pelo menos a grande maioria. Então por que não, partindo dessas notas, você propõe um jogo de batalha naval para você mesmo, enquanto você não está com o instrumento. Então como é que funcionaria? Quando você não tiver com o instrumento, vou até colocar meu papel e minha caneta aqui para poder falar melhor com você, mas você vai usar o papel e a caneta, tá? Você vai pensar no nome da corda, no número da casa e, consequentemente, você vai ter que achar aí uma nota, não é mesmo? Então qual é o limite? Vamos imaginar que no mínimo a gente tem 4 cordas, então você vai dar número para elas, corda 1, 2, 3 e 4. Então corda 1 é Sol, corda 2 é Ré, corda 3 é Lá, corda 4 é Mi. Então vamos imaginar que a gente tem no mínimo 20 casas aí no nosso instrumento. Ok, então como que a gente vai fazer? Eu vou te falar um número de corda e um número de casa aleatório e você tenta pensar em qual nota vai cair, beleza? E aí você anota. Primeiro anota o desafio, né? Então eu trouxe alguns desafios aqui para você, ó. Então vamos começar. Se tiver muito difícil para você, você pode substituir o número da corda pelo nome, tá? Então corda Lá, casa 1, por exemplo. Então vamos pensar. Corda Lá, logo depois do Lá, pensando de uma forma cromática, não é mesmo? Eu tenho o Lá sustenido. Então corda Lá, casa 1, Lá sustenido ou Si bemol. Ok? Posso pensar numa enarmonia aí. Então se ficar difícil pode falar o nome da corda, mas eu vou continuar aqui no vídeo falando só número, tá? Na batalha naval você faz falando letra, tá? Mas tem outras formas aí de brincar. Então a gente está pensando em como se fosse uma coluna, né? Se as casas fossem colunas e as cordas do instrumento fossem linhas, beleza? Então vamos lá, corda 1, casa 2. Então dá um tempinho aí para você pensar. Corda 1, casa 2. Corda 1 é Sol, beleza. Casa 1 seria Sol sustenido, casa 2 então seria Lá, nota Lá. Então mais um desafio, vamos lá. Corda 4, casa 10. Bom,
como que eu posso fazer para achar essa casa 10 na corda 4, que é a corda Mi, não é mesmo? Então vou falando aí para você ir pensando. Eu posso pensar desde o começo, desde a casa 1 e ir falando cromaticamente, né? Cromaticamente quando eu falo é Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, né? Ou eu posso pensar o seguinte, que na casa 12 eu tenho o próprio Mi, né? Então eu volto 1, tenho Mi bemol, que é a casa 11. Volto mais 1, eu tenho Ré, que é a casa 10. Não foi a casa 10 que eu pedi para você? Então eu tenho a nota Ré. E aí o que eu faço? Bom, se eu não tenho uma forma de anotar, beleza, já vale o exercício. Mas se você anota, tudo que você anota, você grava mais fácil, tá? Experiência própria, até tem estudos aí que dizem que você tem que registrar as coisas. Porque aí você registrando, você vê o que você pensou. É como se você materializasse o seu pensamento, tá? Então se você não pode anotar, tenta fazer mesmo assim. Mas se você pode anotar, nem que seja no celular, no bloco de notas, faz isso. Então, ó, como que eu anoto, né? Você deve estar pensando, então anota lá, corda 3, que é a corda Lá, casa 7. Então, corda 3, casa 7, né? Se você é canhoto igual eu, corda 3, casa 7 é igual a, pode fazer até uma equação, né? Corda 3, casa 7 é igual a, né? No caso aqui, corda 3, casa 7 é uma nota Mi, ok? Vamos conferir, né? Lá, na casa 1, Lá sustenido, na casa 2, Si. Na casa 3, Dó, na casa 4, Dó sustenido, na casa 5, Ré, na casa 6, Ré sustenido, na casa 7, Mi. Beleza? Olha só, se você tem aí 1 hora de trajeto entre a sua casa e o seu trabalho, no metrô, no ônibus, enfim, pensa no quanto de nota que você pode estudar o braço do instrumento sem estar com o braço do instrumento à mão, né? Sem estar com o seu instrumento na mão. Então é um exercício muito legal. É claro que assim, às vezes a gente não tem concentração para ficar 1 hora pensando nisso, tá? Mas se você fizer 15 minutos, é nota pra caramba já. E você vai automaticamente, quando você começar a analisar Lá sustenido, Si, Dó e tal, você está enxergando o braço do instrumento, você está imaginando o braço do instrumento na sua cabeça, você está materializando, né? Então você materializou o pensamento e principalmente colocando aí no papel, vai ficar melhor ainda, você vai aprender muito mais rápido. Então fica aí o desafio, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer propondo o conhecimento do braço do instrumento. E aí você deve estar pensando, poxa, mas é tão importante assim eu aprender o braço do instrumento, eu estudar o braço do instrumento, não é melhor eu estudar escala, estudar solos, estudar harmonias e tudo mais? É importante também, mas pensa bem, se eu não conheço onde eu vou tocar, será que eu vou conseguir tocar? Se eu não sei para onde ir, não é mesmo? E esse estudo do braço do instrumento é um estudo demorado, é um estudo que é a longo prazo, tá? Até por isso, o que eu indico você fazer? Divide em regiões, tá? Fica bem até a casa 5, tô bem resolvido. Até a casa 9, tô bem resolvido. Até a 12, bem resolvido. Até a 15, bem resolvido. Então, vai por regiões, vai por espaços geográficos ali, tá? É mais ou menos como quando você aprende a dirigir, por exemplo. Quando você aprende a dirigir, e às vezes você não tem muita prática, né? Quando você vai no banco do carona e não fica olhando o caminho que a pessoa que está dirigindo faz, você não vai saber ir em um lugar que você não foi dirigindo, né? Às vezes, sei lá, não consigo ir no shopping, ou não consigo ir em outra cidade, né? Não sei o caminho. E aí quando você começa a dirigir, você faz o quê? Primeiro você vai no mercado, próximo em casa, depois você vai na estação de metrô, depois você vai buscar uma pessoa que você gosta no trabalho, enfim, você já foi ali, né? Então é mais ou menos como funciona no braço do instrumento, você tem que ter ido lá, né, para conhecer. Então assim como dirigindo, você primeiro vai no mercado, depois você vai andando um trecho maior, no braço do instrumento é a mesma coisa, tá? Então você precisa ter ido lá para fazer alguma coisa nessa região. Você precisa ter estudado essa região, tocado lá, né, ouvido. Então essa série de fatores vai fazendo você dominar o braço do instrumento. Eu ouvi o som na região em que eu quero, na região em que eu não conheço ainda do braço.
eu toquei nessa região, depois eu anotei no papel o que tá a nota ali naquela região, como que eu cheguei naquela nota, ok? E depois, quando eu tiver um contexto musical, eu tô tocando, de repente, opa, cheguei naquela região que eu não conhecia até então. Então essa é uma dica que eu te dou para você começar a pensar no braço do instrumento, começar a estudar o braço do instrumento. Ainda vão ter outros vídeos aí com dicas, mas eu espero que esse já te ajude e você comece logo nesse estudo, que vale a pena demais. Depois me conta aí nos comentários do vídeo como é que foi, se você gostou, se foi útil, tá? Se você quiser, pode colocar desafio também aí da Batalha Naval do Braço para as outras pessoas responderem nos comentários desse vídeo também. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, hein? Se inscreve aí que tem muita coisa legal vindo pela frente. Dá aquele joinha para dar uma força para o nosso trabalho aqui no YouTube também. E não esquece de ir lá olhar a nossa plataforma, beleza? Segue a gente no Instagram também, tá aqui o endereço. Grande abraço!